pessoal, tudo bom? Quem tá falando aqui é o André e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a equação do balanço de massa. Bom, no vídeo passado foi visto o teorema do transporte de Reynolds, onde o teorema do transporte de Reynolds ele é uma ferramenta que, quando aplicado a uma determinada propriedade extensiva do sistema, me dá uma expressão de balanço dessa propriedade. No caso, nós queremos desenvolver o balanço de massa, então a nossa propriedade extensiva vai ser a massa. Então, vamos nessa. Para tanto, vamos definir primeiramente o conceito de vazão mássica e vazão em volume, ou vazão volumétrica. Bom, lembrando do conceito de taxa líquida, que é exatamente a contabilização, né, das entradas e saídas da minha propriedade na superfície de controle, foi definido como a integral na superfície de controle de B ρ V escala n dA, onde Bzinho é a minha propriedade extensiva dividido pela massa. Então, o meu Bzinho, como já foi visto, é o Bzão dividido pela massa. Ou seja, é uma propriedade intensiva e, por ser por massa, nós dizemos que é específica. No caso, eu vou dizer que o meu Bzão, como eu quero fazer um balanço de massa, é a massa do sistema. Daí o meu Bzinho vai ser o que? O Bzão sobre a massa. Massa sobre massa vai dar 1. Então eu vou substituir o Bzinho valendo 1. E, portanto, eu vou verificar que a minha vazão mássica é a integral na superfície de controle de ρ V escala n dA. Então, eu estou integrando algo em uma superfície ρ V escala n dA. O que é ρ? É massa sobre volume. Velocidade é comprimento por tempo. E área é comprimento ao quadrado. Volume é o quê? Volume é comprimento ao cubo. Então, vai embora, vai embora, vai embora. O que sobra é massa dividido por tempo. Logo, massa dividido por tempo vai ser uma taxa mássica, né? Vai ser a minha taxa de massa fluindo na superfície de controle. E se eu quero obter a minha vazão volumétrica, como eu tenho massa por tempo e eu quero volume por tempo, eu vou dividir isso por ρ. Então, no momento em que eu divido isso por ρ, eu vou obter a vazão volumétrica, que é a vazão mássica dividido pela massa específica. Então, se eu pego essa expressão e divido pela massa específica, eu obtenho a vazão volumétrica, beleza? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a média de uma função para definir algo muito, mas muito importante, que vai ser a dita velocidade média, tá ok? Então, vamos imaginar que eu tenho uma função de uma única variável f definida em um intervalo fechado AB. Note que nós podemos ver que a imagem de A é f de A e a imagem de B é f de B. É uma função contínua delimitada nesse intervalo fechado AB. Beleza? Eu vou definir então a média da função como sendo 1 sobre B menos A, integral de A até B, de f de x dx. Então eu defini a média dessa função dessa maneira. E a interpretação é que a média dessa função ela vai ser uma altura. Tá ok? Então a média dessa função ela vai ser uma altura que vai ter uma interpretação geométrica muito bacana. Observe o seguinte. Aqui eu tenho o gráfico da minha função e aqui eu tenho a altura, né, da média da função. Quando eu pegar a média da função e multiplicar por b menos a, então eu vou ter que a média da função é essa altura e b menos a é esse comprimento. Então, quando eu pego esse comprimento e multiplico por essa altura, eu vou obter a área desse retângulo mostrado aqui. Ou seja, a média da função que multiplica b menos a é a área desse retângulo. E a integral de a até b de f de x dx é a área abaixo dessa curva. Então, a interpretação geométrica da média da função é que a média da função é a altura na qual, quando multiplicada pelo intervalo na qual nós definimos a função, vai fornecer uma área que é igual à área abaixo da curva. Assim, tem uma interpretação interessante, né? Dá para entender o que isso significa, mas quando nós formos falar de velocidade média, vai ficar claro por que nós vamos trabalhar com velocidade média, beleza? Então, do lado direito, né, da expressão temos a área da função f e do lado esquerdo temos a área do retângulo de altura média da função e base b menos a, ou seja,
a área desse retângulo é igual à área abaixo da curva. E a média da função é exatamente a altura que permite com que essas áreas sejam iguais. Claro, eu falei de uma função de uma única variável, mas eu poderia ter falado, por exemplo, de uma função de duas variáveis definida em um domínio D. Então, para uma função de duas variáveis, a média da função vai ser a integral dupla de f de xy dx dy sobre a integral dupla no domínio de dx dy. Para quem lembra, isso daqui representa exatamente uma área, né? A área do domínio. Note uma coisa curiosa, eu defini a média da função, no caso, em coordenadas cartesianas, mas, por exemplo, não necessita ser em coordenadas cartesianas, pode ser também definido em coordenadas cilíndricas, pode ser definido em coordenadas esféricas. Então, para generalizar para todas as coordenadas, eu vou dizer que esse termo representa a área do domínio, que é a mesma coisa que 1 sobre A, né? E eu vou trocar f de xy por simplesmente f. E dx dy vou substituir por dA, né? Porque se por acaso eu quiser trabalhar com coordenadas cilíndricas, não vai ser escrito dessa forma. Mas a partir dessa forma, eu posso definir a minha área em coordenadas cilíndricas, posso definir o meu dA em coordenadas cilíndricas, e o meu f não vai depender de x e y, vai depender de outras variáveis, só que em coordenadas cilíndricas, né? Beleza. Agora que vai vir a noção que eu quero passar a partir do conceito de média de função. As relações integrais para a vazão são expressões exatas e fornecem excelentes resultados, mas na prática a integral é um problema que o engenheiro quer evitar. Então imagine que aqui eu tenho um cilindro, eu tenho um duto, beleza? Aqui eu tenho meu eixo R e aqui eu tenho meu eixo Z. E aqui eu tenho um flow, né? Então eu tenho um fluxo de algum fluido passando por esse cilindro de diâmetro D. Eu vou considerar duas hipóteses. A primeira hipótese é que o meu fluido é um fluido sem viscosidade, é um fluido invíscido. Se ele é um fluido sem viscosidade, ou seja, que possui viscosidade nula, o perfil de velocidade que vai se desenvolver enquanto esse fluido está escoando é um perfil uniforme, dado mais ou menos por um retângulo, né? Dá para perceber aqui. Então, se o meu fluido é um fluido sem viscosidade, esse é o perfil de velocidade. Por outro lado, se o meu fluido ele possui viscosidade, isto é, se ele é um fluido real, eu vou verificar um princípio que é fundamental na mecânica dos fluidos, que é o chamado princípio do não deslizamento, que diz que um fluido em contato com a superfície sólida, devido às aderências do fluido na microestrutura da superfície do sólido, ele assume a velocidade do sólido. Logo, como o meu cilindro está parado e o meu fluido está escoando, o fluido em contato com a superfície do cilindro vai ter velocidade zero, né? Então observe que o fluido que está em contato com a superfície do cilindro possui velocidade zero. E por isso, o perfil de velocidade que vai se desenvolver quando o regime tornar-se completamente desenvolvido ou estabelecido vai ser um perfil parabólico, que é diferente, né? Totalmente diferente de um perfil uniforme. Olha que curioso, né? Ou seja, a minha velocidade, que aqui ela pode ser função apenas de R, agora ela torna-se função também de Z, né? Ou seja, em um escoamento real, a minha velocidade, além de poder depender de R, ou seja, ela poder variar ao longo do escoamento, ela também varia na direção não radial, né? Na direção axial, na direção Z. Olha que bacana, então. Ou seja, quando eu for calcular a vazão mássica, a velocidade que aparece aqui é uma velocidade que depende de Z e depende de R. Ou seja, eu vou ter que resolver essa integral de fato, né? E o engenheiro não quer fazer isso. Então, o que o engenheiro pode fazer? Ele pode transformar o problema de calcular a velocidade de uma parábola em calcular a velocidade de um retângulo. Opa! Então, basicamente, ao invés de calcular a área, né, assim dizendo, na verdade seria um volume, né, porque é um cilindro, enfim. Ao invés de calcular a área dessa parábola, eu quero calcular a área de um retângulo. E qual é o operador que faz com que isso seja possível? A média da função. Então, a média da função vai transformar o problema de calcular
uma parábola em calcular um retângulo. Note então, né, que aqui eu tenho a definição de vazão mássica, que é a integral na superfície de controle de ρ vezes escala NdA. E eu vou substituir o produto escalar de V por N por simplesmente Vn, né, que representa a componente normal. Porque calcular o produto escalar significa projetar o vetor na direção normal, o vetor velocidade na direção normal, né? Top? Então, vamos lá. Então, eu vou definir a velocidade média. Por que ela é definida dessa forma? Porque nós definimos a função média como sendo 1 sobre a área da integral de f dA, né? Então, a velocidade média vai ser 1 sobre a área integral de Vn dA. Beleza? Vai ser a integral de Vn dA. O que eu vou fazer? Eu vou passar o A multiplicando. Então, eu vou ter o quê? Que a integral de Vn dA é igual a velocidade média vezes a área. A vazão mássica é a integral de ρ vezes escala NdA, certo? Se o meu ρ ele independe das outras variáveis do escoamento, eu posso tirar ele para fora. Se, por exemplo, é um fluido incompressível, eu posso tirar ele para fora da integral. E eu posso verificar que essa integral aqui, integral de Vn/dA, é exatamente a velocidade média vezes a área. De modo que eu transformei o problema de calcular aquela integral, em calcular o produto entre a massa específica, a velocidade média vezes a área. Então, eu transformei o problema de calcular a velocidade no formato de parábola em calcular a velocidade na forma de um retângulo. Porque quando eu tirar a média da função, a média da função, né? Ou seja, quando eu calcular a velocidade média, eu vou estar pegando aquele perfil parabólico e transformando em um perfil linear, assim dizendo, um perfil uniforme de velocidade. De modo, então, que agora o cálculo da vazão mássica depende da velocidade média, que é contabilizado por esse cálculo, né? E o problema de calcular aquela integral não existe mais, né? Claro, tem que calcular isso daqui. Só que quando nós estamos medindo, de fato, as velocidades por instrumento, o que nós estamos calculando, na verdade, é a média da velocidade. E nós podemos calcular a vazão mássica por essa equação aqui direta. É a massa específica, velocidade vezes a área. Tranquilo? Então, tá aqui, né, o cálculo da vazão mássica. Já temos tudo, então, para determinar o balanço de massa. Lembrando o teorema do transporte de Reynolds. Então, a derivada no tempo da propriedade do sistema é a derivada no tempo da minha integral no volume de controle de Bρ/dV mais a integral na superfície de controle de Bρ vezes escala NdA. Aí eu vou dizer que a minha propriedade extensiva é a massa do sistema e a minha propriedade intensiva, né, é massa sobre massa, vai dar 1. Então, eu vou substituir o Bzão por massa e vou substituir Bzinho por 1. O que eu vou chegar é nisso, substituindo Bzão por massa, então eu vou ter a derivada no tempo da massa do sistema. Eu transformei então o Bzinho em 1, então aqui eu vou ter a derivada no tempo da integral no volume de controle de ρdV, mais a integral na superfície de controle de ρ vezes escala NdA. Note que isso aqui é exatamente a vazão mássica, né? E faz todo sentido. Se nós estamos fazendo um balanço de massa, essa integral, como já foi vista no vídeo do teorema do transporte de Reynolds, representa a taxa líquida das entradas e saídas da propriedade. E como nós estamos trabalhando com massa, vai representar a taxa líquida de entrada e saída de massa, ou seja, a vazão mássica. As vazões mássicas de entrada e saída. Beleza? E agora nós vamos aplicar a lei física. Sempre o termo do sistema vai ser a aplicação da lei física. O que diz a lei da conservação da massa? Que a massa não se cria e não se perde, né? Na verdade, não existe geração de massa, né? Mas vamos com calma. Tá. Então, o primeiro termo representa a variação total da massa no sistema da massa do sistema no tempo. O segundo termo representa a variação da massa no volume de controle no tempo. E o terceiro termo representa a taxa líquida de massa que passa pela superfície de controle. A lei de conservação da massa diz que a massa de um sistema não pode ser criada nem destruída. Logo, a derivada da massa no tempo é zero, ou seja, não existe geração de massa. Se a gente enxergar isso como equação de balanço e a variação do sistema representa o termo de geração, não existe geração de massa. Então, a geração de massa é zero. De maneira que, substituindo então dm dt valendo zero, eu vou chegar nessa expressão, que diz que a derivada no tempo
da integral no volume de controle de ρdV mais a integral na superfície de controle de ρ vezes escala n dA é igual a zero. E esse é o princípio da conservação da massa em formulação integral. Tranquilo? O objetivo do vídeo era o quê? Chegar em uma expressão integral para a lei de conservação da massa. Pronto, chegamos. Não existe geração de massa, por isso que isso aqui é igual a zero. Isso daqui é a variação no tempo da massa do volume de controle. E isso daqui representa as vazões mássicas de entrada e saída do nosso volume de controle. Claro, nós ainda está muito teórico. No vídeo que vem eu vou falar um pouquinho sobre exercícios. Mas, adiantando, eu quero chegar em uma expressão que é comumente usada em problemas, né, na graduação. Então vamos considerar primeiro como hipótese que nós vamos ter um escoamento com propriedades uniformes na seção. O que significa propriedade uniforme na seção? Eu estou dizendo que em cada seção eu tenho uma massa específica, em cada seção eu tenho um único valor de velocidade, ou seja, eu estou desprezando, por exemplo, que a massa específica no fundo do duto seja diferente da massa específica no ponto maior do duto. Eu estou considerando o quê? Que em cada seção eu tenho basicamente as mesmas propriedades, ou seja, eu tenho uma massa específica por seção. A minha massa específica não está variando entre os pontos de uma mesma seção. É basicamente uma propriedade uniforme, que é exatamente a ideia de propriedade termodinâmica, né? Nós vamos considerar então que aqui eu tenho uma pressão, aqui eu tenho um valor de massa específica, aqui eu tenho um valor de velocidade, ao invés de considerar que pode estar variando nesse ponto mais alto, nesse ponto mais baixo. Top? Então, aqui eu tenho a derivada no tempo da integral do volume de controle de ρdV, que é igual a menos a integral da superfície de controle de ρ vezes escala n dA. Só passei esse termo para lá negativo, né? E eu quero enxergar isso daqui como a massa do volume de controle. Então, a integral no volume de controle de ρdV é a massa do volume de controle. Porque o que é ρ? É massa sobre volume. Massa sobre volume vezes volume é massa. Ou seja, se eu estou integrando a massa no volume de controle, é simplesmente a massa no volume de controle. Então, aqui eu vou ter a derivada no tempo da massa do volume de controle, que é igual a menos o somatório das vazões mássicas na saída menos o somatório das vazões mássicas na entrada. Por que é positivo na saída? Porque na saída o produto escalar, ou seja, a componente normal do vetor velocidade é positiva. E na entrada a componente normal do vetor velocidade é negativa. Porque o produto escalar entre v e n, o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor normal na entrada é negativo, e o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor normal na saída é positivo. Só que passando esse sinal de menos aqui, vai trocar o sinal, né? Então, lembrando da maneira que nós definimos essa velocidade que aparece, uma velocidade média, então aqui eu vou ter ρ2, V2, A2, menos ρ1, V1, A1, onde 2 é a saída e 1 é a entrada, né? Continuando, então. A minha outra hipótese é regime permanente. Então, a derivada da massa no volume do controle no tempo é zero. Ou seja, a massa do volume de controle não pode variar. Caso a massa no volume de controle variasse, eu teria em algum local uma quantidade de massa maior que em outra. E, portanto, eu teria a modificação nessa região da massa. E isso faria com que não fosse um regime permanente. Porque se eu tenho modificação no tempo de alguma coisa, não é regime permanente. Logo, fazendo com que isso seja zero. Passando a distributiva e passando esse primeiro termo para lá positivo, eu vou ter que ρ1, V1, A1 é igual a ρ2, V2, A2. Tranquilo? Tranquilo. Então nós chegamos na expressão que é muito vista nos problemas de graduação, basicamente, né? Nós vamos ter um duto e o balanço de massa vai dizer o seguinte, que ρ1, V1, A1 é igual a ρ2, V2, A2. Isso aqui é muito comum. E além do mais, eu posso considerar uma outra hipótese. Se eu tivesse mais de uma entrada e mais de uma saída, eu escreveria assim, os somatórios na entrada e os somatórios na saída. Agora note uma outra hipótese. Se o meu fluido ele é incompressível, então significa que o ρ1 e o ρ2 são iguais. Ou seja, eu posso cortar ρ1 com ρ2 e vou verificar que V1A1 é igual a V2A2. E o que é V1A1? E o que é V, velocidade vezes área? É vazão volumétrica. Então eu vou ter o quê? Que a vazão volumétrica na entrada é igual a vazão volumétrica na saída. Note que, se o regime for permanente, a vazão mássica
na entrada deve ser igual a vazão máxima na saída, né? Desde que, claro, né, tenha apenas uma entrada e uma saída. Se tiver mais de uma entrada e uma saída, a gente vai ter que fazer vai ter que contabilizar quantas saídas tem e quantas entradas tem. Se tiver apenas uma entrada e uma saída, a vazão máxima na entrada é igual a vazão máxima na saída. Mas note que o mesmo não é válido para vazão volumétrica. Só é válido se o fluido for incompressível. Ou seja, a vazão volumétrica na entrada só é igual à vazão volumétrica na saída se o fluido for incompressível. Ou seja, mesmo se o regime for permanente, mas o fluido for compressível, a vazão volumétrica na entrada pode ser diferente da vazão volumétrica na saída. Agora, se o fluido for incompressível, a vazão volumétrica na entrada é igual à vazão volumétrica na saída. Pronto. Falei sobre a equação do balanço de massa, falei sobre vazão mássica, vazão volumétrica. O objetivo foi dado. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.